Comentando jogos clássicos, final do Mundial de 2018, a gente tem Javier Dominguez, né, o espanhol Javier Dominguez, versus o nosso querido Grzegorz Kowalski, né, Urz, né, o apelido dele, né, o polonês. Esse Mundial tem algumas particularidades. Primeira coisa, era a época de que o hack do Zagro estava dominando, que é o deck que ambos estão jogando, e esse deck foi bem dominante nessa época. Esse Mundial ficou também conhecido como o Mundial que ninguém viu, porque os formatos escolhidos não foram muito felizes pela Wizards. Então, o T2 estava muito resolvido, estava no final da temporada do T2. O draft era de Dominária, também assim, hype zero em Dominária. A classificação foi meio bagunçada também, então assim, não foi. Esse Mundial ficou famoso porque foi a volta, né, dos jogadores virarem cartas, né, deles de novo voltarem a ser cartas e tal, que é uma coisa muito icônica, lembrando, né, demora para sair essas cartas, mas não teve muito hype nesse Mundial, né? Quando a gente compara com o Mundial do PV, que teve um monte de coisa da hora, esse é bem devagarzinho nesse sentido, assim. Claro, os caras estão aí jogando no melhor nível possível e tal, mas ele foi meio desanimado. E a Andrazão, vamos. Aí, baratinha aí na mesa. Lembrando, você que estiver vendo no YouTube, a decklist fica na descrição, tá bom? Saudades desse deck. Mas ele teve essa particularidade. Eu acho que foi um dos mundiais, se não o mundial mais flopado que eu já vi, assim. Os caras, né, que nem eu falei, vão lá fazer a parte deles, vão jogar pela glória e etc, etc, etc. Mas assim, foi flopadíssimo esse mundial. O Javier tá com a Braid, tá com o Glorybringer, tá com o Chandra, então você comprando terreno ele consegue subir a curva muito bem. E ambos os decks são muito agressivos, assim, é uma mirror que era bem legal de ver. Até porque pós-side você podia ficar mais agressivo ainda ou virar mais mid-range. Kowalski tem Chain Wheeler, tem Chandra, Country Rival, Hunter Hub. And you can also see how much better it is to be the Scrap Heap Scrounger player on the play, because you are just naturally favored in the race. So given that Javier is very likely to run out the Chandra here, at this point, do o Javier tá com the Scrap Heap Scrounger to crew the Heart of Kiran to get in? Com a Chandra dele, ele pode chegar e só subir ela e causar 2 de dano, tentar proteger ela, e aí voltar com o dragão. Glorybringer era uma cartona, então... Ele tem uma linha agressiva, que é ele tripular a barata no coração de Kiran, bater 4, e depois tripular com a Chandra. E ele tem uma linha conservadora, que ele preserva o marcador da Chandra e fica mais safe. Não, exato. Todo mundo só sabe desse Mundial por causa da questão da carta. O ponto alto desse Mundial é isso. O vencedor virou uma arte de carta. Que nem aconteceu depois com o PV e tal. Então, tudo isso é... Pô, tirando esta pia, dá pra pensar em fazer esse ótimo ataque, ó, 7 de dano, uma linha bem agressiva aqui por parte do Javier. Lembrando, né, os 2 últimos campeões mundiais a gente ainda não tem carta. Tem que sair 2 cartas de campeão, vamos ver se sai esse ano, pelo menos uma. Now Kowalski has that chance to deal with Chandra, but it comes at the expense of losing the life total raise
Also, he might have to spend a removal spell on the Heart of Kieran if it gets crewed. So, now the funny thing is, Dominguez is sitting there with a land and a Glorybringer. And Cara, says, you know, if o you get Kowalski, Chandra, ele tem I don't combater really em care cima about da Chandra e aí depois da Cut Rivals no Grzegorz coração has de to use Kiran. a lot of resources here to try and get that Mas, Chandra out the battlefield, but then sei lá, Javier não will é be muito very animador firmly ahead in isso. the race. Ether Hub now for Grzegorz Kowalski. This is land number 4, a critical juncture for the red-black deck, if you've ever seen it go. They have many ways to either cast a powerful 4-drop or just play 2 powerful spells in one turn. It looks like he's going for that option. He's going to play a Kowalski Bowman pensando Courier. como é que ele vai fazer esse Was lining combate up bem. an attack, and he kind of Lembrando que ele tá atrás na Wait race. a minute now. Well, he's trying to make sure that he can actually kill the Chandra, and he will be able to, because what's going to happen here is Javier can use the Heart of Kieran secondary ability of being able to be crewed by the Chandra, which would then take it down to 3 loyalty. Then he can block the biggest creature, which is the Scrap Heap Scrounger. It would go down to 1, Bom, and then Kowalski vai can follow tripular? that up with a Goblin Chain Whirler, Falou, posso which would bloquear? actually Pode take out bloquear. both the Heart of Kieran and the Chandra. So Javier, you know, probably aware that Goblin Chain Whirler is a possibility, might just look to use the Heart of Kieran to block one of the 1/1s instead of the Scrounger, so he doesn't get blown out by a Goblin Chain Whirler. The question is which one. Explicar aqui o bloco, né? Eles estão falando sobre isso. O Javier, ele tem que... Ele transformou o coração de Kiran, podia tomar uma remoção. Não tomou, ele falou, tá. Claro que ele pode tomar tipo, alguma outra remoçãozinha completando dano. Então, pensando em 2 linhas aqui, ele bloqueia uma criatura pequena. Primeira linha. Kowalski tenta completar com algum dano que não é muito grande. Então você pega um 1/1 para ficar mais difícil fazer isso. Segunda linha, que até que eles estão comentando, Goblin Chainwheeler. Se ele bloqueia a barata, fazendo aqui, se ele tomar um Chainwheeler, ele perde a Chandra, né? Porque daí passa 2 de dano. E ele perde o próprio coração de Kiran. Então ele perde a board inteira no combate. Aí o Javier vai para a linha mais segura possível, que é pegar o He's going to barrão. go for the Thopter over the Bowman Courier. Pode pegar o Bomate também. Javier Dominguez very aware of the fact Aí, tirando também a criatura com voar, ele pode tirar um possível blocker pra volta, né? Lembrando que ele tem And so he's going to block um Glorybringer na mão. But this way he doesn't force the chain roller, Right. This is the downside, is that he just loses outright the Chandra here. E aí, But 4 de now, dano you know, aqui. Grzegorz actually not as in a bad spot now. So sure, Javier Dominguez is going to play a Terreno pro Glorybringer. Bom, já tinha outro ali, mas... put Kowalski down to 2. Poder voltar Glorybringer But batendo, he tipo, does have an 7, additional cut to como quem não ribbons quer to nada, é deal muito bom. with that with the Glorybringer. So if Kowalski can Acho que ele vai exaurir. use cut to ribbons to deal with the Glorybringer and then play another thing to block the Scrap Heap Scrounger, you know, Kowalski has a few more resources 7 de in dano. hand. This is getting very interesting. Dominguez, of course, doesn't exert here because he wants that Glorybringer to deal lethal damage, which plays right into Kowalski's cards. Wow, this is a good and close one. Grzegorz Kowalski's Bom, o life Kowalski aqui ele consegue fazer Chandra, sobe e dá cut, ou Chandra Death e dá 4 de dano e guarda o cut. Mas qualquer remoção ele perde o jogo. Yeah, but Não tem Javier muitas currently in a linhas spot aqui where não if he pro just Kowalski. draws, a removal spell Yes. for Chandra? that Bowman Courier, it will be lethal because Bowman Courier is the only thing that's in the way currently of that Scrap Heap Scrounger. Because Kowalski will certainly use either Chandra's minus ability to get the Glorybringer off the board, or Acho que eu subiria aqui pra matar, porque daí... Yeah, also two life. Se bem que o Chain Wheeler você perde de qualquer jeito, né? Mas, bom, That's lethal if you draw another você voltar mais inteiro é muito bom. Let's see what he hits. Draw, Chain Wheeler... Goblin Chain Abraço. Whirler to clear away the only remaining Magic pode ser muito simples às blocker and clear vezes. the way for that. Even just this Então vamos de game 2. Então, mana bomatão, importante na Mirror. Carta extremamente forte aqui. Lembrando que assim, eram basicamente mono-heads com splashes, né? Desintegração em lista era muito bom, apareceu o Cut Ribbons também. Pós-side você pode trazer mais interações, mas pro game 1 você tá basicamente falando de um mono-head. It's already won its fair share of tournaments. Indeed. What do you think about the Bomber Courier? Depois dá uma olhada no spoiler, This sim. game too, sorry. Yeah, I was already... Terminando esse aqui, eu olho sim. Karizev, ótima carta. Vai encontrar uma Braid. Of course, a Braid
for Kowalski says, no sir, you may not have Kerizev on the battlefield. E Chain Wheeler. Speaking of that, you Chain Wheeler era muito importante pra Mirror, porque ele tem bons status de combate, né? 3-3 iniciativa, uma criatura difícil de bater. E um de dano dele era muito relevante. Você matava muita coisa. A Fênix, que está na mão do Javier, uma das cartas mais importantes da Mirror, ele conseguia resolver de uma forma limpa, né? Você jogava a remoção nela e depois fazia Chain Wheeler. Então, a Chain Wheeler era uma das cartas mais importantes dessa matchup. This looks like a much better start for Kowalski, who never really got a foot into the game. In game 1. Yeah, and Javier, you know, even had a reasonable curve. He had a 1-drop into a 2-drop, but that Chain Whirler just did so much to get the tempo back in Kowalski's favor. And you can take a look at the graveyards to see the tail of the tape here. Bom, Kowalski agora é quem vai mandar as ações da partida. Fazer Chandra é muito forte pro Kowalski. Tipo, você volta dominando muito bem a board. E aí a Fênix, né? A Fênix era muito importante para ela pedir 2 respostas. Apesar de com a Chandra você já tem uma, né? Então piora consideravelmente se tiver um Chain Wheeler, se tiver N coisa ali. Tem um Cut Rivals, dá pra responder esta Fênix e bater. É uma linha muito boa pro Kowalski. So Kowalski is thinking for a little bit here. He has a cut to ribbons here, and he might actually use it on the Rekindling Phoenix, and then use the minus effect on the Chandra to actually just get rid of Phoenix, because Rekindling Phoenix is... Vai reciclar primeiro, às vezes achar alguma coisa mais de boa. Tem que lembrar, né? Tinha uns terrenos que reciclavam nessa época, tanto que é o Kowalski tá mandando embora ali. Achou outro, fazer terreno, 4 de dano parece ser a linha mesmo. E colocando pressão, né? Aproveitar que o Cut Rivals tem seus momentos. Aí bateu 3, né? Deixa pro Javier. Não quer dar um bloco aqui, não? E bate dano. I like how Kowalski is doing that after combat, just in case he jump blocks with the egg. I like that. That's good, clean view. Depois dá uma olhadinha lá nas cartas. Então, Chandra de novo. Desculpa, Fênix de novo. Fênix, cara, Fênix é muito importante aqui. É realmente muito importante. E aí o Kowalski tá dando uma flodadinha boa, viu? Pia, bom draw. Realmente um bom draw. That's not the worst. He found a PNLR that does produce a Thopter token. So if Javier Dominguez does not have a way to get rid of the Thopter, Kowalski... Dá pra bater com a Kerizev, porque essa coisa maravilhosa tem menos. Javier Dominguez's hand, he also has a Chandra Torch of Defiance in hand. But I'm pretty sure you don't want a -3 on a Thopter, so that Chandra is actually in a kind of a weird spot. Kerizev and Ragavan hit the red zone. And Dominguez thinking, what's the reason not to block the Ragavan? And there really is the only card he has to be really concerned about. Easy blocks, tipo, não tem, não, mas tomar 2 emoções na situação e perder a Fênix. O ponto é, se esse token fica, ele consegue segurar, é mais uma ativação. Então, mais card advantage. O ponto é, se isso vai acontecer, o que o Javier tem aqui? Magma Spray, é um bom draw, tem uma Chandra também. Dá pra tirar a Chandra do Kowalski, né? Tira o token, bate com a Fênix, é a play. Na volta, eu acho que eu não faria nada, e aí no próximo turno faria alguma coisa. A menos que o Javier queira fazer a Chandra aqui, aí subir ela, fica com uma remoção up, e aí faz alguma coisa. Mas parece que é muito melhor tirar a Chandra, espera um turno e depois faz a própria Chandra. But you're waiting until your Phoenix is untapped again before you deploy your own Chandra. Yeah, I think Javier is considering waiting on casting this Chandra in hand. He does have a Canyon Slew in hand, so he does have something to do with his mana. Still, that was a big draw there for Javier Dominguez, getting that Thopter out of the way. Ou ele pode dar menos também, né? Ele pode chegar, por exemplo, tirar, é uma linha. Ele evita dano, a Fênix é muito melhor na race. Kowalski dá um draw. Cara, como eu gosto de Psycho Land no T2, velho. Nossa senhora. Acho que ele tem Magma Spray ali.
Yeah, it certainly is, but at the end of the E day, aí, once this Fefe? exchange occurs, we're looking at Kowalski with a mere 3-mana 2/2 2 de dano ali, ok. going up against a Até agora tudo so dentro Javier's da slightly normalidade. ahead, given that they're both kind of low on resources. Baratinha. Does the Scrap Vai. Heap Scrounger E eu take acho that que much? o Kowalski tem o Magma Yeah, Spray na definitely mão. does, because right now we're just in basically a pure racing situation. Ooh, Bomat Courier off the Que eu top. achei da Kaia. That could be a problem for Grzegorz. Cara, eu achei ok, nada espetacular, mas os efeitos dela são muito His fortes. Marquette card is a land in hand anyway. Tem que ver se... Tem uma galera jogando de BW, tá ligado? No... It's a canyon slow though, so No T2? might want to redraw first. Yeah, if he draws something like, you know, a Goblin Chain Whirler or something of that nature, he might... Pô, baratinha, muito bom. Eu acho que eu daria Cycle primeiro, You see, he's gonna tap depois faria with Bomat. exactly that in mind, Paul. What if I draw Coração de Kiran, coração é uma ótima carta. What did he find? Looks like Heart he of found, yeah, a Heart of Kiran, but... Oh, and it looks like he's gonna choose to be a little more... Tá nas melhores cores do T2, BW agora é as melhores cores do And T2. Rekindling Phoenix back on defense with... Caralho, a Fable tá chorando no cantinho, coitado. Absolutely. This is great because now you're threatening all kinds of blocks. Como vai dar aquela remoção? Porque assim, Or with the cara, Phoenix, o the Magma Phoenix is Spray é muito dominating, bom, velho. Pia as it is. Com o Magma Spray ele consegue fazer alguns ataques bem interessantes To aqui. take out the egg or to just a magma spray on your Phoenix. Mas o foda daquele coração de Kiran é que... Que nem, ó, bate. Aí você protege sua Fênix, ativando esse coração de Kiran e dando bloco. Mesmo se tomar um Magma Spray aqui, por mais que daí o coração de Kiran volte, foi ali pelo menos a remoção. Tem o ponto dele também tomar, lembrando que a barata é pumpada pela Pia. Então, é foda. So now Javier is thinking, look, if I block with the Rekindling Phoenix, did you draw a removal spell? Because it would be really bad for me if you killed my egg. But on the other hand, it feels really bad to crew Heart of Kiran and trade Scrap Heap Scrounger for Heart of Kiran because of PNLR on the battlefield. And Pia is doing such an amazing job because Exatamente o que o Javier vai fazer. Tipo, vou dar bloco, você quer completar com a Pia, beleza, completa, mas... Yeah, an easy pump here. I mean, that's a very good trade for Kowalski. He has the ability to return that Scrap Heap Scrounger onto the battlefield. I do like not risking the Phoenix. I think that's just too much. If there is a single any kind of O Kowalski tem outra Pianalar e um Ether Hub. Então não tem mais uma remoção ali na mão. Esse Bomat vai ficar chato daqui pra frente. Eu acho que eu não faria outra Pia por enquanto. Second copy of PNLR, and PNLR is a legendary creature, so Kowalski will not opt A Verde o Draw, dependendo do que ele for fazer. O Bomat já gera um card advantage real. He recognizes that this is a true grind, and he can't make such a small incremental gain. So mas tá muito no limite ainda. To Javier Dominguez on 15 life. Terreno. I think Javier is, Bomatão vai se reciclar pelo jeito. A minha pergunta é se essa Fênix vai ficar junto. Mas tá vindo muito dano do outro lado. Não sei se eu bateria com a Fênix, não. And now you attack with the Phoenix as well, right? It's not doing that. It doesn't have that much of an important task on defense. No, well, we do have to imagine the Scrap Heap Scrounger on the other side for Kowalski here. E é isso, bateu, trigger. To block the Scrounger earlier, so why would that change? Right, and there is a reasonable chance that Javier will draw Hazoret spell here for a creature. He hit Scrap Heap Scrounger, and was that Hazoret as well? Yeah. I think that was surprisingly Temos Razoré na mesa. Razoré era assustadora na Mirror. Fênix é uma das poucas cartas que segurava ela na Mirror. E ela tá de um lado e não de outro. Então é complicado isso. Essa barata agora não consegue atacar, então ela fica horrorosa. Tudo bem que dá pra sacrificar um artefato, né? E quebrar um galho ali, mas agora complicou. Basicamente o Javier tem as duas melhores criaturas da Mirror do lado dele. Tem uma Braid ali, ó, que bacana. Great target, I suppose he could use it on the Phoenix, but he does need to get Javier to block. But given that the Hazoret's on the battlefield, Kowalski does not really have a good attack here. Yeah, not a strong incentive. He still, of course, has that PNLR in his hand as well, but this one may be slipping away from Kowalski. E vai, cara, quando você faz esse vai na Mirror é foda. O Kowalski tem como matar a Fênix e esperar por mais uma remoção. Em tese tem tempo pra isso. Aqui é foda o negócio. A gente tem uma barata na mão do Javier.
Tipo, ele pode descartar ela e voltar, mas eu acho que fazer já seria bem válido. Provavelmente essa Razoré vai ser bloqueada pela Pia, já que tem outra na mão do Kowalski, pra ele dar uma utilidade pelo menos. I've seen so many games just ended by Hazard because you have these removal spells going back and forth, and at the end of the day, what's the last thing standing? Hazard. Yeah, the hardest card to deal with. Saudade de jogar com Razoré, viu, cara? It's not a 4-drop in this deck. This is basically your late game. This is your 6, 7. Cheguei a jogar com ela no Modern, This is your uma Scarab época, God, basically. no Affinity de side. Baratinho? Javier's certainly taking his time with this combat step here. Baratinho. Ele pode bater só com a Razoré também. Yeah, at this point, Daí ele deixa a Fênix pra trás e aí o Scrap Hip não tem ataques fáceis, ou só bater com a Fênix, deixar a Razoré pra trás e boa, ou fazer o que ele está fazendo nesse momento. It is a massive Famoso attack. pimba na gorduchinha, And we know that Kowalski will be happy to jump bola off pro the mato com o jogo de campeonato e com tudo. That would actually Não be é a um reason combate not to fácil. attack with the Hazard if you have the read that there might be a second Ele tem guy que upar 3 in your vezes a opponent's barata. Digamos que ele batesse com tudo, seria 8 de dano, seria 2 turnos clock. Okay. Pensando que tomasse, né, tal. E pronto, 9 de dano. This is the finals of the World Even the tiniest plays like this, you just gotta make sure with 100% certainty that you are doing the optimal. E ele vai dar o upgrade, ele vai tentar prevenir o máximo de dano que ele pode. Now is this Se não vier uma range outra remoção, just hoping fica to estranho o find jogo something off the pro top? Kowalski. He wants a Goblin Chain Whirler here, Oh. some kind of removal effect to get rid of that egg token. Wow, so he uses a braid to kill the E vai. Phoenix, but if he doesn't Aí o find Kowalski vai something, tentar it won't comprar. come back next upkeep. Did he find a way to deal with the egg? I think so, given how quickly he's tapping his... Nope. Well, it was a Cycle? Oh, that was a chain whirler. That's the perfect answer to, of course, that token on the battlefield. But still, Kowalski still has to deal with that Hazard the Fervent that's in play. He does. The chain whirler was a great Chain draw Whirler, off that cycle, lindo though. draw, It's de gonna dano. hold back the scrap Recebe, charger and kill resolve the muito egg. bem, bate barata, As you mentioned, Paul, mas it tem uma doesn't Razoré solve do the outro biggest lado. problem, which is Hazoret. O Kowalski recupera um pouco esse game, que ele tava bem atrás, That's how you get to the comprando finals, muito bem. drawing chain roller when it's needed. Yeah, well, yeah, that's the thing. That's sometimes something that's not intuitive to somebody who's just starting out playing, right? You have a card in your hand, you're like, well, this isn't going to do anything. I just kill it and it just comes back. But putting 2 de yourself in dano. a situation to Vai a draw 15 the card that Kowalski. you need to get out from when you're behind is kind of the hallmark of, these great players. We've seen plays like this all weekend from both Kowalski and Javier. Bom, dá pra bater 5, levar o Kowalski a 10, mas ele bate 6 na volta. 5. Parece que é melhor ficar para trás. Yeah, Kowalski does have the advantage here in life total, so it's a little dicey here because Chain Whirler was like the perfect draw because Javier can't even attack with the Scrap Heap Scrounger anymore. So now he Cara, has se to fosse decide um whether bicho or not sem he wants to iniciativa, play era defensively muito mais with the fácil fazer esse Hazard. ataque. E bate. Provavelmente o Kowalski vai tomar, vai a 10. He is kind of losing the race. Well, one of the things that I'm noticing here too is, paying close attention to Grzegorz Kowalski's graveyard. He does have a cut to ribbons in the yard. I don't know if he can actually pull out a win using it, but that's a lot of damage. That's exactly what will win him in the race. He has O foda sempre da Razoré nunca é só 5 de dano. O cara pode só começar a descartar coisas. Chain Whirler, in his vai a 9. Um ótimo bloqueador. Goblin Chain Whirler now for Dominguez puts him ahead in the damage race. Grzegorz Kowalski down to 9. And Kowalski really wants to find a way to get that Chain Whirler off the battlefield so he can also start cracking in and try to win this race. Lembrando que tipo, vai ter uma hora que vai entrar em alcance de Cut Rivals essa partida e tal. Era bem comum você matar o cara com Cut Rivals, né? A parte Rivals no caso. Dá o cut e tal, ele fica lá paradão na mesa e você dá uma Fireball. Does Kowalski also have a ribbons in his Yeah, graveyard? Kowalski's the one with the ribbons in Yeah, his yard. Kowalski has it. Oh, okay. Yeah, yeah. Sorry, I thought. That's what I was. Okay. Yeah. Does Javier also have one? I don't believe so. He's got one in his main deck, and I don't think it's in his yard. Oh, I see. Okay. Might be wrong. It's a little tough to see, but. Oh, I do see one. The third card down. Is that what you're looking at, Paul? Yeah, I That think says so. cut, doesn't it? Yeah, I believe both players have cut to ribbons in their yards. So this is really dicey. Okay. Both players are aware of the ribbons in each other's Mas graveyard. Pia ganha muito tempo You're aqui. really close. You can't look at the board state and figure out. E dependendo de como tiver a mesa, o Kowalski pode começar a atacar com o próprio Chain Whirler. Outra barata.
E vai ter um ponto que ele consegue, tipo, sacrificar pra pia e... Aí, exato. Não bloqueia. E 6 de dano. Porque daí ele deixa 5 e tem Rivals. O Javier morre pra Rivals. This is exactly how you do it. You exploit that one opportunity you have. The hazard is tapped, only one blocker because of Scrap Heap's Conjure's downside. Pega 2 blocos, fica 6. Não tem alcance o Javier. Ele tá morto. Tá? Ele sabe que ele tá morto nesse game. Is winning the game for Kowalski. Yeah, I mean, I am super impressed. Tipo, tem uma Fireball ali apontada pra ele. He gave himself a chance to win. Remember that play where he had no answer for the elemental token and he found it eventually. Yeah, it's the smallest things, because also remember the turn where Javier Dominguez chose not to attack with Rekindling Phoenix? The turn where he cashed in that Bowman Courier? E that foi. 4 damage could have been hugely relevant here. Yeah. Bloque, passa 3. There was a few wins for Dominguez there, but right now, this attack's not doing it. E aí? Block like that, PNLR producing 2 blockers and soaking up a full 8 damage means that Kowalski's only going to take 3, and all he has to do is untap, play ribbons from his graveyard, and it's O Dominguez vai, olha pro Grave, olha pro deck, olha pro Grave, olha pro deck, olha pra That's mão. how close this game is. so close. Ele tá morto com uma carta do cemitério do Kowalski, ele tá morto na mesa. I don't think he can believe how close this got. He's just like, He's about to what scoop him happened? up. Tá vendo se ele tem alguma linha diferente. He's looking at it like, you got it? Yep. He's Abraço. That's gonna do it. Grzegorz, Kowalski. Então, 1 a 1. Mostrando aqui as listas, né? Então, como ele funcionava na época. Esse Carne, Sign of Urza, não era estranho a galera usar, ele dava uma consistência muito absurda. Siege Gang Commander era tech pra você ganhar a Mirror, né? Você conseguia ficar mid-rangezão de vez em quando. Isso ajudava bastante nessa match. Derrota de Chandra era, obviamente, um MVP. O Javier tá usando uma lista que quem usava muito era o Márcio Carvalho. O Márcio Carvalho foi bem referência nessa época, porque ele fez tapete de Pro Tour com essa lista. O Gonçalo Pinto, que é amigo dele, fez final com essa lista. Então, ele era, assim, quem você tava assistindo quando você queria aprender sobre o Rakdos. Então, já estão sadiados. Olha, tem Doomfall na mão do Kowalski, né, que é uma carta que você pode escolher. O oponente exila uma carta de criatura que ele controla, ou o oponente revela a mão e você escolhe um card de controle de terreno e exila, né? Então, Doomfall era pra você jogar mais pra trás e tentar controlar o seu adversário na Mirror. Toma ele a Braid. E tentar acertar nessas cartas pesadas. Então, ó, Eldest Reborn, que era uma carta muito importante, Glorybringer, Carne, todos são bons alvos de descarte pro Kowalski. Vira mais Mirror de mid-range pós-side. Então, brigar por valor é muito importante, além, é claro, da possibilidade de você pegar uma Razorelli na mesa, pegar alguma outra coisa grande e Chain Wheeler dominando a mesa. Mas Carvalho deu uma sumida depois que perdeu aquela final pro PV? Não. Continua normal, cara. Jogando MPL e tal, continua normal. É que tem que lembrar que assim, né, os últimos torneios que a gente teve do circuito profissional foram tipo o Mundial, que o Márcio não tava, o último Championship faz bastante tempo, mas daqui a um mês, menos até, ele vai estar no Pro Tour, então a gente volta a ouvir o nome dele bastante. Yeah, so this is going to be close. You know, the Karn was basically guaranteed to give Javier at least 2 cards the turn he played it, because there was a Chain Whirler on the battlefield, but not a lot of other big haste effects that Kowalski can have. Como muda, né, o negócio, né? Você para de ter cartas rápidas, começa a ter valor. Então, tipo, a mão do Javier, por exemplo, tem uma remoção, tem uma criatura que gera card advantage, tem um encantamento. A mountain here for Javier Dominguez into hand. Ether Hub's going to go into the silver pile. And here it is. E Glorybringer, exaurido, levando Chain Wheeler, dando 4 de dano na Chandra. Mas é um jogo muito para gerar muito valor aqui por parte do Javier.
and taking out that Goblin Chain Whirler in the process. Até por isso, barata era deixada na mirror, assim, porque a princípio, se eu te falasse que eu vou deixar no mono-red um bicho que não bloqueia, você vai achar meio estranho. Pô, revelar essa Razoré foi foda. Mas como a match era sobre trocar recurso, aí fica um pouco mais aceitável. Kowalski does choose to play it out and attack with the Scrap Heap Scrounger. You know, one thing that he could have been looking for this turn was an untapped Então, land. o Glory Bringer não desvira, né? Porque ele tá exaurido. So if he had an untapped land, he could have played a PNLR and utilized PNLR's plus one, Faltou uma plus mana zero aqui to pro use the Javier pra Scrap Heap ele to get Karn on the battlefield. tirar a Razoré e barata no mesmo turno com o Eldest Reborn. Que ele entra, o cara sacrifica, criatura ou Planeswalker. Ele vai pegar esse Chain Wheeler pra ele. Oh, here we go. Chain. that is 2 Chain Wheelers. Cara, 2 Chain Wheeler foi brutal. All the permanents on the other side of the battlefield with the exception of 2 Chain Wheeler foi muito brutal. E ele ainda tem mais uma remoção na mão, assim, dependendo do que o Kowalski fizer, ele consegue tipo, tirar uma segunda criatura, fazer o Eldest Reborn e dominar completamente. Isso porque tem o Glory Bringer ali. Tudo bem que na mão do Kowalski tem ó, Pianalar, Doomfall e Chandra's Defeat, né? Ele consegue fazer Pianalar para dar alguns blocos, Chandra's Defeat para tirar o Glory Bringer. E ter uma Razoré pra blocos. Mas o Javier tá com uma mão que não é desfalha não, né? Yeah, that was a turn where he did almost nothing, right? He tapped 4 mana and nothing has happened on board as a result of that. That is a tough sell in this matchup. You don't get a lot of breathing room. Doomfall vai olhar a mão do Javier, vê uma mão muito boa. Eldest Reborn and Cut to Ribbons. Tira a Eldest Reborn. Eldest Reborn, thank you very much. I'd like to keep my Hazoret around. Yeah, Dominguez had the answer with the Eldest Reborn. So now Kowalski actually has a pretty good set of defenses here. He can play out a land here, and then he can actually use O ponto do Kowalski é sobre fazer pia ou não. Acho que ele vai passar e daí ele dá Shadow Defeat no dragão, que é uma das cartas importantes da Mirror. Yeah, I don't think that you attack into a Hazoret there. That is just looking to eat your Chain Whirlers alive. So this is actually, again, just kind of close. You know, Lá, reciclou terreno, Kowalski has the answer to this Glory Bringer. reciclou, He's got the Hazoret in play. achou um upgrade. Não é exatamente o que você quer, ele vai tentar atacar com o dragão, toma a remoção e daí ninguém mais ataca. Cycled 2 Canyon Slews. He did not find an answer. He's got a Braid, Cut, and a Mountain in his hand. Yeah. And we know how that goes. Aqui o Kowalski foi bem interessante, porque assim, ele deixa ele atacar, normal, porque vai que vem, né, um Goblin junto, e aí ele ganha basicamente o Goblin na Razoré, mas não. Javier não vai atacar assim, passa, então barata, draw, dá pra fazer pia, passar e estabilizar o game aqui. Saudades do Fall. Saudade era uma carta que eu gostava. Touch. Aí já dá pra pensar em atacar. Tá vindo 3 de um lado, 5 do outro, vai. Pia na lar. Great stuff from Grzegorz Kowalski. He may be turning things right back around in his favor. This has been a very swingy game. Both players with double spell turns at some point over the course of the game. Usually you stay far enough ahead off of those to win the game, but that has not been the case thus far. A Braid is going to fire off at Pia. Tira essa Pia na lar, né, que ela pode poupar coisa, etc. Os top 3 vão ficar melhor. Eu não sei se o Javier quer usar a remoção barata aqui ou alguma coisa do tipo, mas é embaçado. You know, either the Scrounger or the Thopter here, because the Hazoret is going to be attacking every single turn. Yeah, this is where you have to find out how do you actually win this race. And we've seen Cut to Ribbons be actually a super important piece of the puzzle in game 2. That's right. Grzegorz Kowalski didn't end up having to Muito 3, vai a 15, o Kowalski, tem como ele fazer barata. E eu tô me perguntando se ele vai fazer esse Cut Ribbons na barata do Kowalski. Given that there's a Hazoret on the battlefield with activations and him already being down to 14. So he's got to kill the Scrappy? I mean, it's a consideration for sure. I mean, of course it does come back, but yeah. Manda 4 dano ali. So that's definitely 3 damage. Baratinho. E ele vai tentar ganhar a race.
kills the scrap heap Tipo, os scrounger, dois batem 6 e tal, tem o Rivals, né, pra tentar dar um alcance legal e, pô, é 6 de alcance. So now both players again with cut to ribbons in their graveyard, with a hazard on the battlefield, and both players just looking to race. And really, it just comes down to who draws the better cards here. Yeah, but if Dominguez doesn't kill the Scrap Heap Scrounger, he's actually taking 9 points of damage, and he's basically dead to ribbon. So Reciclando, there's draw. no way there of getting rid of the Scrounger. O foda é que assim, o Kowalski pode bater 6, deixar o Javier a 8, Javier Dominguez does have the land advantage voltar here. barato e bater He's 9. got the ability, he's got 8 mana on O the Javier board, pode so he bater has the 6, ability- deixar o Kowalski a 8 e... If he draws a land, that would be 9, which would take Kowalski down to 6. So if Kowalski... 9 mana, so X is 7 maximum. Oh, right, 7, never mind. So that would put him down to 8. So it wouldn't be a lethal attack this turn. Não tem letal de Even if Dominguez Rainbows. spends all of his mana on ribbons, he's not dead the next turn. É which is 8, super faz Team Wheeler. Cara, esse game tá muito pro Kowalski, velho. Travou completamente a mesa. Eu não lembro se o Javier tem 2 Rainbows e ele pode tentar dar 2 Fireballs e tentar empurrar dano. And Dominguez is on a virtual 3 if Kowalski uses his aftermath on the ribbon. E essa match era muito bizarra, velho, porque tem uma hora que você tem que pensar assim, cara, foguete tem ré, tá ligado? Tipo, você não pode ir full dano o tempo todo. It's great how in this mirror match you really have to play on all dimensions, right? You have cards in hand, you have discard effect, you have sacrifice effects, you have graveyard recursion. E é exatamente nesse momento que o Javier tá. Ele tava full race e aí agora ele olhou e falou, No Phoenixes this ficou game. difícil. The most surprising part to me. Oh yeah, from either player, strange. Chain Wheeler. Goblin Chain Whirler right back at you, says Javier Dominguez. Away goes the Thopter. But can he actually mount a reasonable offensive from this position? He feels like Cara, o Javier precisa ficar pra trás agora. great attacks, but also blocking a hazard at the Tipo, tem um Rainbows também no cemitério do Kowalski, então ele tá virtuais 3 de vida, dá 2 ativações de Azor, é isso. Ou, tipo, uma ativação e boas. É. Porque senão, tipo, digamos que o Kowalski compre terreno. Ele pode só jogar o Rainbows, deixar o Javier a 2 e matar na volta. E se for outra coisa, ele vai jogando na cabeça do Javier com a Azoré e de papo. E obrigar também os Chain Wheelers a bloquearem. Boy, he did take a hit for casting that Hazoret and having it not do anything for a few turns, but you mentioned it, Simon, about how critical of a card this is in the matchup, and we have really seen why. Hazoret the Fervent has been a wrecking ball on this battlefield. And I thought after that double chain roller turn, Dominguez really had it. He had such an advantage, and that one hazard doesn't look like much, but it is in the end the clock that just doesn't stop ticking. E bateu. So, Tem que dar o bloco, tem que dar. No mundo com Country Ribbons, você tem que mandar uma dessa. Só que se ele não fizer nada, tem alguns draws que podem deixar o Javier nesse jogo. Claro que assim, mesmo que ele resolva a Razoré, ele vai tipo a 5 de vida, um terreno acaba com o jogo. Fênix. Exato. Volta barato. Aí dá bloco e vai a 2 e morreu. 3-1 pro Kowalski. Aí ele já pontuou ali e falou, tem o Ribbons, né? E daí vamos para um Game 4. E aparentemente chegou muito perto do Kowalski ser a carinha do nosso querido cavaleiro. Ele troca Braids e Karizevs por mais emoções. E ele não é um grande fã de desintegração na Mirror, né? Colocando mais Doomfall. Aparentemente eles vão falar mais do side do Kowalski. Então é isso, tipo, ele melhora as emoções dele, né? E ele não é um fã de desintegração. Isso é realmente novo, assim, na época. E o Potion tá levantando também esse ponto. Pô, desintegração pega coração de Kiran, pega dragão e tal. É bem relevante o coração de Kiran. Então, de Game 4, Karidev já tá na mesa do Javier Dominguez, né? O Kowalski abriu com um terreno virado pra reciclar e agora faz o Karidev. Karidev é uma carta muito importante, né? Pelo tanto, ela chama remoções importantes nela e passa o turno.
Quais eram os outros decks desse meta? Vamos ver se eu lembro todos, cara. O W com Approach era um deck que acontecia bastante. BG Cobra acontecia bastante também, tanto que a final do Pro Tour foi Mono Red versus BG Cobra. O B mid-range era um bom deck, com Scara Bigode. Acho que os principais eram esses. Mono Red era muito bom, tanto que tinha o Keld Red também, que era um Mono Red menor e mais rápido, pra você ganhar Mirror. Nossa. E Ciência 600 valorizou pelo follow, muito bem-vindo, ou vinda. Yeah, given that both of the players are boarding out the Bowman Couriers and such. Kowalski tem Razoré. Dá pra fazer essa Razoré cedo, aí depois faz Count Ribbons, land, descarta alguma coisa e ataca. Obviamente não é a jogada dos sonhos, não é péssima. O Roleta Russa já tinha sido banido, ele foi rápido. Marvel aí nesse universo já tinha ido de base fazer tanto. O reinado de terror do Energy já tinha acabado nessa época. Hazoret is not a turn 4 play. Hazoret is the last threat that you play, especially in a matchup like this, because look at his hand. His hand is just chock full of removal spells. He's not going to be able to... Javier cavando mais, provavelmente vai ficar com o terreno. Exato. Tem um Abrade aqui para tirar. Dá para isolar essa Razoré. E esse Eldest Reborn vai ser desagradável. And he uses the Abrade on the Chain Whirler, he may be able to set up that Eldest Reborn. With the dream. Oh boy, so this is a huge turn. Let's see what Kowalski has to add to the board. And remember, if he doesn't add anything... Não, então, a gente tá vendo o Mundial de 2018. Magic normal, 60 cartas, tal, etc. Kowalski, of course, is aware of that. Yes. What are his options? Bom, vai tirar Pia. He doesn't have many. Que aí tudo dentro da normalidade. Vai descartar o terreno que tá na mão. 2 de dano no Javier. E faz o ataque safe, né, do Carne ali e tal. E isolou a Razoré. Isolou a Razoré quer dizer que aquele Eldest Reborn vai voltar cantando febroso no game. Olha que a Braid Magma Spray traz lembrança. Segura, Dog. Segura. É comentando jogos clássicos, não é comprando processinhos, não. Com 4 manas, outra Razoré? Não, Carne agora pelo lado do Kowalski. Bom, provavelmente vai ficar com terreno pra mão. So one interesting thing too, if Javier wants the ability to attack with Hazoret next turn, is he could just play it. If he draws a land, for example, and then use Magma Spray. Sim, não, o Marshall tá aí há muito tempo. O Marshall tá há bastante tempo. Eu gosto bastante do trabalho do Marshall, cara. Tipo, a Wizards mudou muita coisa na cobertura dela, né? Incluindo, agora vai descartar pro Eldest Reborn. Vai reciclar antes. Vai descartar terreno de qualquer jeito. A Wizards mudou muita coisa no coverage dela, principalmente durante a pandemia. E o Marshall é, pra mim, o melhor host que eles têm. Tem o Cedric agora também, que é muito bom. Mas o Marshall é muito bom, assim. Não por uma questão necessariamente de entender de Magic e tal. Vai dar Magma Spray na própria Razoré pra ativar ela e toma-lhe pancada em cima do Carne. Mas muito pela questão de como ele leva a narração mesmo. Eu acho ele muito bom no que ele faz. Tem gente que é meio travadona e tal, não. Ele é muito bom. Você tem até o número tatuado da Wizards, sim. Mas ele é muito bom, cara, assim. A Wizards testou muita gente como host nos últimos anos e tal, e ele é... Pô, o cara é muito bom, eu gosto muito dele. O hobby dele é montar relógio, eu não sabia. Mas ele é muito bom, cara. Eu realmente gosto do trabalho dele.
a little bit of a sketchy draw here for Grzegorz Kowalski as well. Things not quite shaping up for him. He needed something really important on that one turn and he couldn't find it. And Dominguez took full advantage. So Kowalski does have a Doomfall with a silver counter on it, so that's probably what he's Ah, sim, o limite de resource é muito legal. He's gonna use it to basically get that É um canal muito bacana que ele tem. battlefield, but keep Tanto que eles fazem competição de draft, que eu acho muito bacana. Cara, esse Eldest Reborn, quando ele voltar, irmão do céu. Porque no último, né, você pega a coisa do Grave. Meu Deus. É muito card advantage, tá ligado? But this is a dangerous game to play as well. If you're planning on doomfalling your opponent's Hazoret, well, he's going to get something back right now, either way. So you're going to have to find an answer for that too. Right, and you got to go for the Karn here. I mean, that seems like basically it's the only really good option here. So, but of course you take your opponent's Karn. Oh yeah, of course. Os manos faz pia. Last card in hand is a Dragon Skull. Domina por muito essa mesa. Yeah, now the issue is, now the Cara, Eldest Reborn é muito bom. É muito bom na Mirror. Foi uma técnica que os caras começaram a usar que era muito bom. Você sacrifica a Razorek, é uma carta difícil de lidar, faz o cara descartar, o que é sempre útil, e depois você pega alguma coisa pra você. É muito bom. É só muito bom. Just the impact that Eldest Reborn had in this game, I think Kowalski was basically just hoping, look, Javier, I really hope you don't have anything, so I can set up a situation where I have a better chance of winning. Kind of like what he did in the previous game. Right. He attacks in for 5 with Hazoret knocking Grzegorz Kowalski down to 15. Vai dar um menos, vai trazer barata. Mas também tá muito pra frente aqui o game pro Javier. Muito, muito, muito pra frente. So Kowalski is really far behind here. Only a Chain Roller against, what is it, 4 creatures, one of them indestructible, and Karn. No, well, the punishment doesn't go further. Caralho, mano, eu tenho que parar essa bosta manualmente, velho. Tomar no rabo, velho. Pronto, já foi. Foi tudo bonitinho. Então fechou. Então tá tudo lindo. E dá um delayzinho quando você faz pelo celular. O coleguinha ganhou a atenção que queria, tomou o banzinho dele. Só dá pausa e bora. Esse cara, esse Karn era muito, muito bom. Ele parece muito inofensivo, porque né, você sobe, exila do topo, aí o cara escolhe, etc. Mas assim, ele dominava muito bem, velho. Muito bem. In Javier Dominguez's direction as he has seized firm control of game number 4. Claro que tá tudo por isso. Foi mal, não. Então. And he's on the verge of forcing what else but a game 5 for the World Championship. He's been here before. This is of course Grzegorz' first time at the World Championship. Cara. He'd love to come away with that trophy and $100,000. O foda é que assim, digamos que ele tenha 2 remoções. Não tem muito o que fazer, tá ligado? É muito dano do outro lado. É muito bizarro. C2 tinha um R de Dragonets baratinho, bem forte. Poucas vezes consegui jogar o T2 físico, esse foi uma delas. É verdade, tinha esse deck, bem lembrado. Tinha aquele Dragonete de 3 manas, né? Verdade. Não lembrava dele. Fênix barato, provavelmente vai ganhar barato. O Javier foi quase pegar barato, assim. Ele falou, vai. Ele tem que mudar 4 de dano, tá ligado? O Javier tá pronto pra matar o cara. He's actually got 2 Scroungers in hand. Yeah, so he's threatening lethal just with hazard activations. And of course the creatures in play still have to be dealt. Aí, carne pode sair de buenas. Vai, mandou o descarte. Toma 2 de dano, toma 2 de dano. E vamos para o game 5. Cara, Eldest Reborn, wins total esse game, tá ligado? MVP demais esse Eldest Reborn. Meu senhor, que carta boa. Então vamos game 5.
Assim, que nem eu falei, esse Mundial teve o problema do flop, pelos formatos, então, pô, o T2 estava no final, normalmente ele fica bem cansado no final. Os caras pegaram um draft de Dominária que não tinha justificativa nenhuma, sabe? Tinha edições mais novas. Mas os jogos são muito bons. Pô, é uma final de Mundial de 5 jogos. Os caras estão jogando bem, tá cheio das tech. É que, né? Me ajuda aí. Sim. Era o... Eu tô ligado quais Drakes que são. É o Drake que era poder estrelinha barra 3 e o Dragonette que joga até hoje em dia. Bom, descartinho encaixando legal pro Kowalski, apesar de que 2 Planeswalkers ali são... Desculpa, Kowalski não, pro Javier. 2 são complicados. Deixar a Chandra é interessante porque é mais fácil pro Javier resolver uma Chandra do que ele resolveu o Carne por causa de derrota de Chandra. Achou terreno. Aí é foda, irmão. Se vier o Planeswalker do outro lado, veio Pia. E vai. E tem derrota de Chandra na mão do Javier. Aqui, meu querido, aqui é abraço. Ele quebrou completamente o ritmo do jogo. Cobrou outro drop 4. Ai, que dor. Quase que foi mana Kowalski. Quase. Chegou muito perto. Mas nessa zicadinha a gente vê que não. 3 de dano. Como quem não quer nada. Mas a Razorek não pode atacar por enquanto, mas, né? Razorek. Cara, a mão do... Faz a derrota de Chandra, o Kowalski tá velho, não vai dar. Eu vou tomar muita pressão. Passou. Comprou desintegração sem mana preta. Achei curioso que ele diminui as... Faz outra Pia. 3 cartas na mão. Então o Razoré ainda não bate. E vai bater. Cara, o Javier tá agitadaço, cara. He's got Chainwhirler, Glorybringer, a Braid, and another miss for Kowalski. Não, é de chorar, não é foda. Foi arenado, menino Kowalski. Aparentemente no IRL você também zica. Cara, que foda. Porque a mão dele era muito boa. Era realmente muito boa. Porque se os caras ficassem se respeitando no early game, os Planeswalkers ganhavam a partida pra ele. Exilopia. Still do it. He can, but even if he plays Glorybringer, if he doesn't draw a land, he can't attack with... Vocês já pensam em dar o upgrade na própria Razoré? Não, não precisa. Stay conservative, he finds a Doomfall off the top of the library. Yeah, but is it just Glorybringer or Clock here? Just slam the dragon and get in there? Right, because Kowalski already has used one of the Chandra's defeats that he saw about, so he just... mandou Glorybringer porque é uma carta que, né, é difícil de lidar na Mirror, Instant Speed. 6 de dano, então dá aquele pulão do dano, fora que ele aproveita melhor a mana dele. O Kowalski tá muito mal nesse negócio. He can play Chandra to kill the Glorybringer, but he's so far behind after this critical mana stumble here in game number 5. Our Spanish player Chandra, ok, tira. Poised for victory. Nossa, dá pra voltar de Chainwhirler nem perder dano ali. Land. He can double activate. He can kill him, right? 5, 6, 7, 8, 9. He's gonna 9. He's just gonna play the Goblin Chainwhirler. Pode descartar. Ou vai dar descarte? You can just throw him with Hazoret there, but ele podia ter batido letal, mas tudo bem, vamos lá, bate. Era pra que o Kowalski tá 9, né, por causa do Chainwhirler. E abraço. E aí ele sai. Aí ele vai pra galera. Javier pirando nas ideias, aí vem a galera pra comemorar com ele, né? Tá o Pozo, tá o Salvato. E aí o Javier vira, né, uma carta, né, o campeão fervoroso, que combina muito com ele.
Kowalski com essa cara, né, de quem perdeu esse não jogo completamente. Vai lá, cumprimenta. Magic tem destas. E o Javier se torna campeão mundial de 2018. Tipo, comentando jogos clássicos.